tudo bem? Eu sou o Anderson, do canal Careca. Bom, vamos falar de boas notícias agora, diferente do vídeo passado. Vamos falar do que realmente temos de bom sobre o coronavírus, não é? Bom, na verdade, muita gente fica se perguntando se já existe a cura ou se vai existir a cura para o coronavírus. E na verdade, a cura para o coronavírus ou para o SARS-CoV-2 e a Covid-19, na verdade já surgiu. A cura para o coronavírus já existe e você nem percebeu. Já começa pela política, que é composta por um parlamento de 120 congressistas, onde 20 deles formam a base do governo e um se torna o chefe do executivo. Eles chamam de primeiro-ministro, que atualmente é uma tal de Jacinda. O parlamento é escolhido por voto direto, mas os nativos têm seu espaço reservado e podem fazer a diferença. Temos tantos partidos no Brasil que eu não sei como a gente ainda não tem um partido de índios, um partido dos negros, um partido LGBT, não sei mesmo, né? Mas vamos pensar de formas diferentes. Como eles conseguiram lá na Nova Zelândia acabar com a epidemia? A política é realmente a engrenagem para fazer a coisa funcionar. E no Brasil, a gente já viu que isso não funciona muito bem. Essa semana, a Nova Zelândia anunciou o fim da epidemia por lá. Mas, o que eles fizeram de diferente? A Nova Zelândia é um arquipélago de ilhas com uma população de 5 milhões de pessoas. Há um mês, o governo cortou em 20% o salário de todos os seus membros. Os políticos foram os primeiros a aderirem a essa medida. O governo tomou uma série de medidas planejadas que se iniciaram em 14 de março, promovendo o isolamento social colaborativo por 2 semanas. 5 dias depois, as fronteiras foram fechadas. Portos e aeroportos tiveram que cancelar suas atividades. No dia 23 de março, todas as reuniões foram canceladas e as escolas foram fechadas. Em 25 de março, foi determinado o isolamento horizontal, onde todos tiveram que ficar em suas casas por 2 semanas, que é o tempo de incubação do vírus, que já vem sendo discutido desde o início da pandemia. Em 9 de abril, iniciou-se o processo de flexibilização, que foi quando o número de mortes voltou a crescer, mas o governo esteve atento a esse processo e tentou ao máximo evitar as aglomerações. No site Careca você encontra os dados relativos ao avanço da Covid-19 no planeta, tabelas, resumos, tudo o que você quiser saber sobre o número de mortes, o número de contaminados e o número de recuperados dessa doença. Dê uma olhada no link que eu deixei na descrição, falando sobre como funciona o esquema político na Nova Zelândia. Não tivemos aqui no Brasil uma atenção muito boa com relação a essa pandemia. Porque veja bem, ele foi mapeado lá no começo do ano, né? Em janeiro, a China já tinha anunciado esse vírus, já tinha explicado todos os sintomas e como ele podia se propagar. Já tinha até dado nome para ele, né? O SARS-CoV-2, porque ele era muito parecido com o SARS-CoV-1, aquele que apareceu na própria China lá em 2002, né? 2002. E o SARS-CoV-2, que provoca a doença chamada Covid-19, então veja bem, SARS-CoV-2 é o nome do vírus, do tipo de vírus que a gente chama de coronavírus. Coronavírus é a família, é o grupo de vírus muito semelhantes, como esse daqui, vendo? Então, o coronavírus é um grupo de vírus que provoca uma espécie muito forte de pneumonia. Por isso, a falta de ar, tosse, dores no corpo, típico de pneumonia. Então, a China já havia alertado justamente para que todos os países pudessem fechar suas fronteiras, fazerem toda a desinfecção dos ambientes,
fazer o lockdown, fechar as pessoas dentro das suas casas, para que evitasse a contaminação de um vírus que já devia estar rolando por aí, pelo mundo todo, desde dezembro do ano passado. Então, em janeiro, a China já tinha alertado todo mundo. Mas o nosso país não tomou as devidas providências. E hoje o Brasil está entre os principais países com maior propagação do vírus, com o maior número de mortes, um dos maiores números de mortes do planeta. E um dos maiores números de contaminados também. Então a gente só perde para os Estados Unidos, que tem uma população muito grande, muito maior que a nossa, não é? Mas talvez a gente chegue muito próximo deles, porque aqui no Brasil nós temos alguns problemas relacionados principalmente com a questão política, que é o que é toda a engrenagem. Lá na China a coisa deu certo porque eles tiveram uma forma de atacar o vírus muito mais eficiente, trabalharam em conjunto, né? Aqui a gente já não teve isso. O governo federal fala uma coisa, os estados falam outra, então os prefeitos também não sabem para onde ir e a coisa se perdeu toda, né? Já se imaginava que isso pudesse acontecer, porque na verdade o que acontece é o seguinte: se um vírus desse que já atacou o planeta diversas vezes, né, como teve o SARS-CoV-2, o SARS-CoV-1 lá em 2002, o MERS, que é muito parecido também, da mesma família de coronavírus, lá em 2012, lá na Arábia Saudita, eles ficaram e chegaram até aqui, mas nós conseguimos talvez nem perceber o vírus. E dessa vez o SARS-CoV-2 ele tinha alguma coisa diferente e por isso deu todo esse problema no mundo todo e por isso tem tanta gente morrendo por aí. Segundo uma pesquisa na China, milhares de pessoas, o novo coronavírus tem uma mortalidade muito pequena, de apenas. Bom, essa pesquisa na China diz que 1,4% das pessoas podem realmente ter problemas sérios, pode chegar até a morrer por causa desse vírus, tá? Mas nós pelo menos sabemos que a probabilidade de chegar a uma pneumonia fatal, a uma doença muito mais fatal, é muito pequena em relação a muitas outras doenças que aparecem, muitos outros problemas que já temos no nosso mundo todo. Mas fica muito difícil de se apoiar nessa pesquisa, porque o nosso país não tem condições de bancar tantos testes, de fazer tantos testes nas pessoas. Então fica difícil de saber se realmente esse vírus mata tanto quanto eles estão falando lá na China. Bom, aqui no Brasil nós sabemos que já essa doença já se propagou, o Covid-19 já se propagou na maior parte do país. Quase todas as cidades brasileiras já têm essa doença e a melhor forma de evitar mesmo é ficando em casa, se isolando. A lavagem constante das mãos com água e sabão e a desinfecção dos ambientes e produtos ainda são as melhores formas de nos proteger. O uso do álcool em gel é extremamente eficiente, mas a lavagem das mãos deve se tornar um hábito que deve ser praticado quantas vezes puder durante o dia. Já existem vacinas prontas, só que elas estão em testes. Os testes geralmente demoram muito tempo. Então, vamos dizer que acredito que até o final do ano a gente já deve ter alguns testes em humanos, né? Aqui no Brasil mesmo, a Universidade de São Paulo já anunciou que tem uma vacina que está sendo testada agora em camundongos. E acredita-se que até o final do ano eles já estão testando em humanos. As vacinas são preventivas, mas temos que pensar primeiramente em curar as pessoas que estão doentes. Então já se sabe que existem alguns antivirais que podem vir a servir. O antiviral Remdesivir já está servindo como uma forma eficiente de combate ao coronavírus. É um antiviral amplo que já foi utilizado na recuperação de muitos outros tipos de viroses provocadas por esse mesmo tipo de vírus. O
alguns países já aprovaram o uso do Remdesivir em pessoas que já estão com o coronavírus, com o SARS-CoV-2. E a cloroquina. A cloroquina vocês já ouviram falar aí sobre os efeitos colaterais. Então a cloroquina não é muito aceita, mas ela está sendo usada e ela tem bons efeitos para pessoas, principalmente pessoas que já estão num efeito avançado dessa doença. A cloroquina é um antimalárico, não é um antiviral, mas já foi usada diversas vezes para combater vírus muito semelhantes, como por exemplo o vírus Ebola. Ele já foi usado para combater o Ebola e outras doenças, tá? Então a cloroquina ela tem um bom efeito, mas ela tem alguns efeitos colaterais. Então ela tem um efeito bom contra o coronavírus e já se sabia disso das outras vezes em que o coronavírus apareceu. Tá? Em casos mais graves, já chegaram a usar a cloroquina, mas ele tem certos efeitos colaterais que pessoas, principalmente pessoas hipertensas, não devem ficar usando a cloroquina. Tá? E falando em Ebola, né, em 2014 existiu um surto muito grande de Ebola, um novo tipo de vírus Ebola lá na África, espalhou-se em diversos países africanos e acreditava-se que poderia talvez contaminar o mundo, mas isso não chegou a acontecer. Mas em 2015, um cara que é pouco conhecido talvez, já da grande garotada aí, mas os mais velhos vão lembrar dele, o fundador da Microsoft, né? Que é o dono desse sistema Windows, que talvez você esteja assistindo esse vídeo usando um computador com sistema operacional Windows, né? O Bill Gates, o dono do Windows e da Microsoft, ele já havia falado em 2015 que o maior problema não seria uma guerra nuclear, uma guerra mundial, seria uma pandemia. É sempre bom ouvir pessoas que têm sucesso, não é à toa que elas chegaram aonde elas estão, não é verdade? Bom, obrigado por assistir até aqui, quero agradecer a sua participação, quero que você deixe uma curtida aí pra gente, né? Deixe aí essa curtida aí no vídeo, compartilhe e deixe seus comentários aqui embaixo. E acesse os links na descrição. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. O vírus apareceu no começo do ano. A China já havia falado sobre ele, não é? Mas aqui no Brasil achava-se que o vírus não ia chegar aqui, que ia chegar aqui como uma gripezinha. Fizeram vários memes, o memezinho lá do caixão, o outro memezinho lá, Covid-19, faça uma festa, não convide 20, convide 19, coisa parecida. Então, quer dizer, fizeram várias piadinhas, várias brincadeiras e chegamos aonde estamos.